Nos últimos meses, eu tenho refletido bastante sobre a questão da intolerância religiosa. Até no passado, eu não gostava que os evangélicos falassem da tal da cristofobia. Eu achava um exagero. Hoje não acho. Eu não acho apenas que é uma questão de cristofobia. É uma questão de evangelicofobia. Tudo está na moda. Qualquer religião de matriz africana hoje é louvada. Você falou que é evangélico, você vai ser escorraçado e não é bem-vindo. Então não é apenas um preconceito a Cristo. É um preconceito ao evangélico e à fé evangélica. Participei de um evento na UAB sobre intolerância religiosa, tinha pastores e muitos pais e mães de santo. E a mãe de santo tomou a palavra lá, dizendo que era a religião mais perseguida. E eu pedi um tempo de fala e disse que ela estava equivocada, que a religião mais perseguida do mundo sempre foi e está sendo o cristianismo. E todos se assustaram, porque eu expliquei. A Umbanda, por exemplo, ela não tem livro sagrado. A Umbanda é perseguida em seu rito. Sacrifício de animal, se é demônio, se não é demônio, se um cristão pode orar expulsando demônios na crença, né, que são forças espirituais malignas e bababá. Então, o umbandismo, ele é perseguido na liturgia, até porque ele não tem livro doutrinário. Então, a olho nu, quando se fala de intolerância religiosa, vai se falar que as religiões de matriz africana são perseguidas. O cristianismo não, porque os nossos templos estão lotados. Porém, até o Estado, juízes, promotores e até advogados, já que a gente estava na OAB, não estão percebendo que o rito do cristianismo não é perseguido. A missa não é perseguida. O culto evangélico não é perseguido. O que está sendo perseguido? A doutrina. Temos uma doutrina. Então, a mãe de santo falou, a gente vai vencer a homofobia quando aceitar a todos. Eu falei, a senhora não está entendendo. Não podemos aceitar a todos. Só o umbandismo pode ser inclusivo, porque ele não tem doutrina. Então, as religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo, islamismo, todos os três têm base doutrinária. Então, quando a gente diz que homossexualidade é pecado, a gente não está praticando uma homofobia e não está praticando um discurso de ódio. A gente está fazendo uma confissão de fé. A nossa Bíblia, código doutrinário da nossa conduta de vida, não permite que aceitemos o homossexual na prática do pecado. Só temos autorização doutrinal para aceitar o homossexual se ele aceitar que a homossexualidade é um pecado para o livro sagrado. Então, sem essa compreensão, as pessoas não estão percebendo que o Estado está sendo usado para silenciar religiões abraâmicas, porque temos código doutrinal, código comportamental. Temos uma doutrina, não há doutrina jurídica. A Constituição, Código Penal, o ordenamento jurídico de um país, o magistrado vai por aquilo que está escrito. E a religião vai por aquilo que está escrito. A religião que não tem um livro sagrado é livre em sua liturgia para incluir quem ela quiser. As religiões que têm livro doutrinal não é livre para aceitar. Obviamente que existem liberais que adaptam a escritura sagrada ao pecado da sociedade, mas uma leitura fundamental, tradicional da Bíblia não nos permitirá aceitarmos uma lista de pecados, entre elas a homossexualidade. E essa semana saiu uma sentença engraçada aqui em Brasília. Um pastor americano veio pregar no carnaval numa Assembleia de Deus. E um deputado distrital aqui apresentou uma denúncia ao Ministério Público por homofobia, para multar ou prender o pastor. Ele voltou para os Estados Unidos, aí ele colocou lá a hashtag voltando para a terra da liberdade, porque lá existe democracia, né, liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Aqui no Brasil, a gente está castrado de pensar e falar muitas coisas, até mesmo a partir da nossa liberdade de crença, é garantida pela nossa Constituição. Pois bem, veio a sentença, o juiz ordenou a retirada de todo o conteúdo do pastor por discurso de ódio e homofobia, porque o pastor deu uma lista de pecados e a prática daqueles pecados levariam as pessoas para o inferno, inclusive o pecado da homossexualidade. O mais engraçado é que todo esquerdista defende a laicidade do Estado. Ficaram felizes com a sentença, mas ninguém vê a estupidez da sentença, que é a juíza vai ter que violar a laicidade do Estado para julgar matéria incabível a ela, que é a matéria religiosa, espiritual e teológica.
Na sentença, ela fala sobre isso no coaduna com o espírito cristão. Quem é uma juíza para afirmar o que é o espírito cristão? Ela é juíza? Ela é magistrada ou ela agora é pastora e teóloga? Não coaduna com o espírito cristão? Como assim? Cadê a laicidade do Estado? Cadê o magistrado julgando a matéria do fato? E não entrando numa seara que não lhe compete. Mas o mais interessante é que a juíza dá a sentença, manda retirar e ninguém consegue ver o absurdo. Aqui em Brasília é um dos primeiros dos casos que podem se tornar inúmeros casos amanhã. Me calar, te calar, calar as nossas igrejas e controlar as nossas pregações no púlpito. Eu já falei sobre isso, tem um vídeo meu que eu vou aqui linkar, chamado homofobia. E já está errado a partir do termo, porque fobia é patologia. Então, se é fobia, não deveria ser crime, deveria ser patológico. Está errado desde a etimologia da palavra essa situação. E se torna tão legalmente injusto que não existe legislação própria para homofobia, transfobia, e o STF colocou momentaneamente esses crimes no crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Mas o que é mais interessante, se o gay ou o movimento gay está ofendido com o pastor afirmando que o pecado da homossexualidade leva o gay para o inferno, a gente tem que decidir aqui essa loucura, essa bipolaridade sociológica. Você é gay ou você é crente? Porque se um espírita chegar para mim, evangélico, e falar você vai reencarnar borboleta para expurgar seu pecado, eu vou rir, não vai me ofender, porque não é o que eu creio. Se um muçulmano abrir o Alcorão e pronunciar uma maldição de Alá, eu vou rir, não creio. Aí vem um gay, bota uma denúncia no Ministério Público dizendo eu estou ofendido. Com o quê? O pastor falou que eu vou para o inferno porque sou gay. Então o inferno existe para você? Então a Bíblia está certa quando fala sobre o inferno e afeminados não herdarão o reino? Está na Bíblia. Então não é o que o pastor quer falar, é o que está escrito. Mentirosos, adúlteros, ladrões e afeminados, homossexuais, ativos ou passivos, não herdarão o reino dos céus. Então nenhum pastor tem autorização de rasgar isso da Bíblia. Então se o gay faz a denúncia dizendo eu estou ofendido, então o inferno existe? Então você é gay? Se você é gay, viva a sua vida. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, estamos numa sociedade democrática, você é cidadão, pagador de impostos e tem direito a viver a sua liberdade sexual. Ponto final. E o evangélico tem liberdade constitucional para discordar e falar que é pecado. O que não podemos fazer é ultrapassar o limite da crença e cometer um ato de violência contra alguém. Isso não podemos, mas somos livres para crer. Então, a juíza, irmão, ao definir a sentença e abraçar a ofensa do gay, afirmou que o inferno existe. Então, a gente tem que perguntar para a juíza, o inferno é quente, juíza? É frio? É morno? É uma morte eterna? É um castigo eterno? É um aniquilacionismo? A consciência vai ser anulada? O que é o juízo de Deus? Qual a temperatura desse juízo? É Deus quem vai castigar no inferno? É o diabo que vai castigar? Olha o tanto de nuances extremamente delicadíssimas que uma sentença absurda como essa coloca a sociedade em xeque, o enlouquecimento ideológico em xeque e agora a liberdade religiosa em xeque. Então temos que nos posicionar como povo evangélico. Estamos sendo perseguidos, não é na nossa liberdade de congregar e cultuar. Estamos sendo perseguidos em que não podemos abrir mais o nosso livro sagrado, o nosso código doutrinário de conduta e afirmar o que é pecado ou não, porque alguém que não vive o que pregamos está dizendo que está ofendido. Aí eu vou entregar um juiz? Olha, eu vi um despacho ali na rua, estou ofendido. É esse o precedente? O Estado é laico. O magistrado, o Ministério Público, a promotoria, ela tem que agir em ato concreto de violência contra alguém. Mas como vamos usar o Estado para devanear, legislar, punir o abstrato, o subjetivo? Eu estou ofendido. Então eu posso dizer, eu estou ofendido, tem um despacho na minha rua, tem um trabalho de macumba ali na encruzilhada. Ou você crê e isso te ofende, ou você não crê e você dá de ombro. Então o que temos que fomentar? Liberdade, estamos numa sociedade livre. Educar todos nós a liberdade de crença, e isso não pode extrapolar e virar ódio comportamental contra alguém. Então, juíza, se você está me ouvindo, ou qualquer juiz, promotor, advogado, policial,
Pelo amor de Deus, vamos sair dessa seara, desse enlouquecimento ideológico no campo das ideias. Não podemos conduzir a nossa sociedade a esse caminho extremamente perigoso, extremamente questionável, onde a gente só vai aumentar as feridas sociológicas que existem. Todos nós somos livres para crer no que quisermos. O que não podemos fazer? Ultrapassar o campo das ideias, tornar aquilo um comportamento odioso. Então, abrir a Bíblia e falar que o praticante da homossexualidade vai para o inferno, juíza, não é um ato de ódio, não é um discurso de ódio, não é homofobia, é só o que está escrito. Então, a senhora, ao pronunciar a sentença, não tem apenas que tirar o vídeo do ar. A senhora agora tem que reformular a Bíblia, a senhora tem que escrever uma nova versão da Bíblia e retirar o campo da ofensa do homossexual. Somos ou não somos livres? A Constituição garante ou não garante a liberdade religiosa? Então, decisões absurdas como essa só aumentam a nossa insegurança jurídica e a insegurança jurídica do direito religioso. Nenhum evangélico está processando terreiros de macumba por causa dos trabalhos, do ritual, do tambor ou do despacho. Estamos entrando em uma seara extremamente sensível. E nós, evangélicos, temos que tomar a frente do debate público. Senão, quando acordarmos, pode ser tarde demais e a gente está totalmente tomado pela militância ideológica, jurídica de muitos promotores e juízes, infelizmente, em nosso país. Acorda, igreja!